Olá, alunos! Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Daniela Mesquita e hoje nós falaremos sobre o capítulo 3, que será dividido em duas partes. Então, hoje é a parte 1 e nós falaremos sobre charges e tiras. Charges e tiras. Temos acesso constantemente a textos com linguagens do tipo híbrida ou do tipo mista, né? A linguagem pode ser híbrida ou pode ser mista. Ela recebe esses dois nomes, mas é a mesma coisa, né? Quando a gente tem aí a linguagem verbal e não verbal. Para que a compreensão desses textos seja eficiente, é necessário conhecer as características de cada um deles e ter clareza sobre as suas diferenças. Vamos começar falando sobre a charge. É uma ilustração humorística que circula geralmente nos cadernos de opinião de jornais e revistas e tem caráter de crítica opinativa. No caso da apostila, nós temos aí um senhor que está comendo e se dirige a um menino em situação de rua, né? E ele diz: essa máscara também não te atrapalha na hora de comer? E o menino diz: não. Só, na verdade, não, né? Ele diz só primeiro, só. Só quando eu tenho o que comer. Ou seja, existe aqui uma crítica opinativa, é uma crítica à desigualdade social. E no caso da nossa charge aqui no PowerPoint, no nosso slide, temos um senhor que ameaça uma senhora e ele diz: rápido, dona, passa a bolsa, senão eu espirro. Ou seja, esse espirro funciona conotativamente como uma arma, né? E é uma situação atual, né? Esse medo do espirro, esse medo de alguns problemas de saúde, né? Enfim. Então, contexto de produção. Esse gênero discursivo é utilizado para expressar ao público-alvo, ou seja, quem vai receber, o posicionamento editorial do veículo da publicação e faz referências a fatos atuais, ou seja, a charge marca um registro histórico, abordando então algum aspecto cultural, social ou econômico. Por isso, por vezes, ela pode manifestar visões de mundo de forma implícita. Então, de forma implícita é quando eu digo alguma coisa de modo não tão claro assim, quando fica subentendido. E de forma explícita é quando eu digo abertamente. Então, quais são os objetivos da charge? A charge trata de assuntos importantes, de grande destaque. No caso do slide anterior, no caso da charge que temos na apostila, né? De grande destaque e interesses coletivos. E seu principal propósito é opinar e criticar. Ela aborda de forma criativa situações e problemas atuais da sociedade. Então, no caso da nossa charge, aqui do PowerPoint, essa criação, né, essa criatividade, ela aconteceu através dessa arma no sentido conotativo, né? Passa a bolsa, senão eu espirro. Então, ela aborda de forma criativa situações e problemas atuais da sociedade. Ampliar a discussão e o debate em torno do tema em questão. Características básicas. Então, nós temos a presença de um contexto histórico, pois mostra algum fato da atualidade. As charges que nós estamos vendo refletem o momento atual, né? Existe um posicionamento editorial do veículo de publicação, jornais e revistas, ou seja, através da charge se mostra um posicionamento acerca de determinado assunto, né? Uso da linguagem verbal e não verbal, e uso da figura de linguagem ironia e da intertextualidade. Então, ironia é uma figura de linguagem bastante presente no nosso dia a dia, né? E da intertextualidade, ou seja, a relação entre textos. Estratégias de leitura verbal e não verbal. Então, o gênero discursivo charge apresenta a linguagem verbal e linguagem não verbal, né? Que vai ser a linguagem híbrida ou mista. Quando o texto é construído dessa forma, também é conhecido como texto híbrido ou texto misto. Assim como a leitura atenta da linguagem verbal é importante, a leitura das imagens também o é, pois ela contribui para o entendimento total da crítica opinativa realizada pelo veículo de publicação. Então, gente, no caso, por exemplo, da apostila de vocês, nós temos uma crítica à desigualdade social, né? Nós temos um senhor que está comendo e que pergunta para o menino em situação de rua se a máscara também o atrapalha na hora de comer, né? Então,
É importante estar atento à linguagem verbal, à fala deles, né? Mas também a situação do menino. O menino está sentado na rua, né? Então, por que que é uma crítica forte, uma crítica a essa desigualdade? Né? Porque temos um senhor que constantemente, provavelmente, tem as suas refeições, né, realizadas, enquanto o menino, por ser morador de rua, não. Né? Então, é importante estar atento tanto à linguagem verbal quanto à linguagem não verbal. Intertextualidade, relação entre textos. Então, na charge, há conteúdos implícitos que dependem dos conhecimentos prévios do leitor, né? Conhecimentos prévios são aqueles conhecimentos que você precisa ter para conseguir compreender de uma maneira mais ampla uma charge, por exemplo, né? Pode ser uma tirinha, pode ser um poema, enfim. Então, há conteúdos implícitos que dependem dos conhecimentos prévios do leitor sobre atualidades e da sua capacidade de articulá-los aos textos verbais e não verbais apresentados nela. Assim, ele precisa fazer inferências e construir analogias, né, comparações sobre as informações apresentadas para garantir que a charge seja, então, compreendida em sua totalidade. No exemplo apresentado, para entender a charge, você precisa saber de antemão até a publicação da charge. Então, isso acontece tanto no exemplo da apostila quanto no exemplo que eu coloquei aqui, que a Covid-19 ainda estava presente em diversos países, como está, né, gente? Infelizmente, os casos estão aumentando cada vez mais. Então, a Covid-19 ainda estava presente em diversos países, inclusive no Brasil, e que o uso de máscaras se tornou obrigatório em espaços públicos e privados no país. Então, a questão da máscara aparece explicitamente na charge que nós temos na apostila. Presença no vestibular. Então, além da presença cotidiana em sites, em jornais e revistas, a charge é um gênero discursivo muito comum nas provas de vestibular e do Enem. Porque, como a gente sempre fala, gente, esse tópico que aparece na apostila, né, presença no vestibular, quando nós pensamos em vestibular, pensamos principalmente no Enem, pensamos na UERJ. O Enem principalmente, a UERJ também, mas o Enem tem mais questões, né? É uma prova que vai trabalhar muito com interpretação de texto, vai trabalhar com diversos gêneros discursivos, né? Então, essa ocorrência se deve à sua abordagem crítica em relação às situações sociais, culturais e políticas do dia a dia, ok? Então, temos aqui uma observação. O cartoon é muito próximo ao gênero charge e normalmente isso gera uma certa confusão. Mas ele, o cartoon, é diferente da charge, porque apesar de ter um objetivo crítico, não está necessariamente ligado à realidade ou a um assunto atual, ou seja, trata de qualquer tipo de situação corriqueira, né? O que é uma situação corriqueira? Uma situação cotidiana, uma situação que faz parte do dia a dia, né? Então, ele trata de qualquer tipo de situação corriqueira da sociedade, sem época e sem um momento específico da história. Então, nós temos aqui essa diferença, né? O cartoon e a charge são gêneros próximos, entretanto, o cartoon, mesmo tendo um objetivo crítico, né, assim como a charge, ele não está ligado à realidade ou a um assunto atual, né? Ou seja, ele vai falar sobre qualquer situação corriqueira, qualquer situação do cotidiano. Agora vamos falar da tira, tá bom? E na próxima aula falaremos sobre meme. Meme é muito legal também, né? Os adolescentes adoram memes. Então, semelhante às histórias em quadrinhos, a tira é um gênero discursivo muito comum na esfera jornalística, em sites, jornais e revistas. No entanto, apresenta uma história mais curta que as HQs e normalmente possui de 1 até 4 quatro quadros, né? Trava-línguas, dispostos em faixa horizontal. Então, aqui temos uma tirinha, né? Oi, fala baixo. Tem um doente em casa. Seu pai está doente? Não. Então, a sua mãe? Também não. E aí, né, o planeta é que está doente. Vejam aí a posição do planeta, né? Então, o gênero discursivo tira pode ter caráter humorístico, crítico e irônico. Traz uma narrativa com desfecho inesperado,
como nós vimos agora, e circula em jornais, sites e revistas. Não exige a contextualização histórica, opa, olha uma diferença, né? Como as charges, mas também pode fazer críticas a valores sociais, culturais, políticos e fenômenos coletivos. A tira da Mafalda, por exemplo, faz referência à necessidade de cuidar do nosso planeta. Então tem esse caráter crítico, né? Objetivos. Em função da presença de alguns aspectos, como simples. Então, voltando. Em função da presença de alguns aspectos, como linguagem simples, humor, ironia e linguagens verbal e não verbal, o gênero discursivo tira desperta a atenção de leitores das mais diversas idades. Normalmente, o gênero apresenta uma narrativa com interação entre seus personagens, como nós vimos, né? Com falas registradas em balões para questionar, refletir e avaliar situações e valores sociais de uma maneira divertida, de uma maneira criativa. Características básicas. Na maioria das vezes tem formato horizontal, como nós vimos, com até quatro quadros retangulares, predomínio do enredo, ou seja, uma sequência narrativa, né? O enredo é a história, temos uma sequência na história, presença de figuras de linguagem, então quando a gente lembra, por exemplo, ironia, eufemismo, metáfora, né? Tem um caráter humorístico, abordando dados, fatos ou valores sociais. Então a gente tem, por exemplo, a Mafalda falando que o mundo, né? O mundo está doente, mas ela faz isso de uma maneira a gente tem um problema sério, né? A tirinha reflete um problema sério, mas de uma maneira criativa, né? Personagens fixos ou não, que podem ser reflexos da sociedade. Presença de críticas e comportamentos e de ensinamentos, geralmente por meio dos personagens, uso das linguagens verbal e não verbal, diálogo registrado em forma de balões, presença de recursos expressivos como onomatopeias e interjeições, né? Então, onomatopeia é a tentativa de reproduzir na escrita algum barulho, né? Então, por exemplo, quando eu digo boom, é o barulho de uma explosão, né? Toque-toque, o barulho que a maneira como a gente tenta reproduzir o barulho que é feito quando alguém bate a porta. E interjeições, as interjeições elas vão expressar alegria, oba, eba, né? Alívio, ufa, tá? E uso da intertextualidade, que é a relação entre textos, um diálogo entre textos. Estratégias de leitura verbal e não verbal. Apesar de a tira apresentar uma sequência narrativa linear e linguagem simples e objetiva, é preciso analisar o texto com bastante cuidado para compreender a mensagem transmitida. Então, gente, existe uma sequência narrativa, né? Então a história tem ali o início, o meio e o fim, tem uma linguagem simples, fácil de ser entendida, uma linguagem que é objetiva, entretanto, apesar de ter uma sequência narrativa, apesar de ter uma linguagem simples, objetiva, é preciso estar atento ao todo, né? Não é porque a linguagem é simples e objetiva que o texto vai te entregar de cara, né, a mensagem. Você tem que prestar atenção nos detalhes, né? Então a gente tem que analisar a linguagem, a gente tem que analisar, percebam. Na tirinha, quando você pensa uma pessoa doente, você pensa que essa pessoa está deitada, essa pessoa está descansando, né? E o mundo, como que o mapa mundi estava? Ele estava deitado, né? Então isso faz parte da linguagem não verbal, né? Então é preciso analisar o texto com bastante cuidado para compreender a mensagem transmitida, tá? É fundamental questionar a temática abordada, né? Então é fundamental tentar entender qual é a temática que a tira está usando, né? E prestar atenção aos detalhes, como eu falei, por exemplo, no posicionamento do mapa mundi, né? Na posição dele. No posicionamento não, porque posicionamento é uma, né? Assim, o que o mapa mundi acha? Posicionamento tem mais a ver com as pessoas, né? Qual é o posicionamento de Mafalda, mas a posição do mapa mundi, tá? Então é fundamental questionar a temática abordada e prestar atenção aos detalhes das imagens, fragmentando os dados, procurando pistas, né? E relacionando a tira ao contexto em que ela está inserida. Intertextualidade. Na tira você também encontrará conteúdos e informações que estabelecem relações com outros textos, como música, livros, reportagens, filme, entre outros, de forma mais explícita, ou seja, de forma mais clara, né, do que implícita. Na tira da Mafalda, apresentada neste módulo, é possível identificar que no primeiro balão de fala, a palavra foi escrita em fonte maior, mostrando que Felipe falou em voz alta, né? A gente também consegue perceber, a gente consegue inferir, deduzir, né, que em ambientes em que há uma pessoa doente é preciso falar baixo, né? Então, tem gente doente,
Então não chega gritando, a pessoa está descansando, né? Lembre-se dos cartazes de hospitais que pedem silêncio. Por quê? Porque as pessoas que estão lá estão no hospital, então elas estão doentes, elas estão descansando, né? Estão se recuperando. Também é possível perceber a confirmação das respostas dadas pela personagem no último quadro. E concluir que se trata de uma crítica e reforça um ensinamento, né? Qual é o ensinamento? De que precisamos dar atenção ao nosso planeta. Presença no vestibular. Então, né, estamos aqui focados no Enem, focados na UERJ, focados no vestibular, e a tira também vai aparecer no vestibular. Ela é muito frequente nas provas de vestibular e no Enem. A sua relevância nos exames é justificada porque o gênero atrai muitos leitores e normalmente aborda temáticas de valores sociais. Então, o vestibular vai abordar essas temáticas sociais, essas mazelas sociais, né? Culturais e políticos com diálogos simples, mas que exigem bom nível de conhecimentos gerais, ou seja, o seu conhecimento prévio, o seu capital cultural que foi construído ao longo da sua vida, que vai te ajudar, né, a interpretar a interpretar a charge, beleza? Agora eu separei aqui alguns exercícios pra gente, tá? Então, olha só. Ideologia e internet. Nova ética. Você não era blogueiro da oposição? Coerência é coisa de torcedor. Eu sou profissional. 2. Novas oportunidades. Meme eu cobro X, textão eu cobro Y. Nova bolha. Viu o preço da opinião na internet? Tá pela hora da morte. A internet proporcionou o surgimento de novos paradigmas sociais e impulsionou a modificação de outros já estabelecidos nas esferas da comunicação e da informação. A principal consequência criticada na tirinha sobre esse processo é então, letra A, criação de memes, ampliação da blogosfera, supremacia das ideias cibernéticas, comercialização de pontos de vista, banalização do comércio eletrônico. Então, gente, nós tínhamos lá, né, textão eu cobro X, ou seja, comercialização do ponto de vista. Então, é o quanto você cobra para comercializar o seu ponto de vista, para dar a sua opinião, né? Então, a gente tem aí o gabarito letra D, uma comercialização, né? Então, eu compro a opinião, né, de alguém. Então, comercialização de pontos de vista. Então, continuando. Agora, questão 2. Analise a charge abaixo para responder a questão. A Copa do Mundo é nossa. Uhul! A burocracia também é nossa. Tá menos animado. A violência é nossa. E a corrupção, nossa, olha a cara dele. O trambique também. A miséria, a desigualdade social, olha a expressão corporal, né? Então, as charges utilizam os recursos do desenho e do humor para tecer algum tipo de crítica a diversas situações do cotidiano. Sobre a charge do chargista Duque, analise as seguintes afirmações e julgue aquelas que são verdadeiras. 1. Através da expressão do torcedor, podemos notar que ele se encontra entusiasmado com a realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Ele começou entusiasmado, mas ele aparece mais entusiasmado ou menos entusiasmado? Ele só tá entusiasmado no começo, na primeira imagem, né? Então, a 1 tá errada. A 2 agora. Através da gradação, ou seja, da continuação, né? Na mudança de expressão do torcedor, podemos perceber que ele possui uma visão crítica sobre a realização da Copa no Brasil. Sim, ele possui uma visão crítica. Por quê? Porque ele enxerga o todo. Ele não, a Copa do Mundo é nossa. Mas a desigualdade também é. Várias coisas ruins são, né? Fazem parte do Brasil. Então a 2 está certa. Não podemos afirmar que exista qualquer tipo de comentário crítico nas entrelinhas da charge, pois essa tem função de divertir o leitor. Pois essa tem apenas a função. A gente tem que ter cuidado com palavras assim, né? Apenas, somente, né? Não tem a função só de divertir, né? Na 3 está dizendo que não podemos afirmar que exista qualquer tipo de comentário crítico. Claro que existe o comentário crítico. Qual é o comentário crítico? Que o Brasil tem vários problemas, né? Então, a 3 está errada. 4. Podemos inferir que o entusiasmo inicial, que, né, de fato tem, pela realização dos jogos no Brasil foi substituído por uma postura pessimista por parte da personagem retratada. Sim, tínhamos gente, esqueci a palavra agora, um entusiasmo, uma empolgação era a palavra. E depois ele foi ficando triste, né? Então, temos aqui, através da expressão, podemos notar que ele se encontra entusiasmado, não, a 1 tá errada. A 2, através da gradação, podemos perceber que ele possui uma visão crítica, a 2 está certa. A 3 não podemos afirmar, está errada. E a 4 está certa. Então, a 2 e a 4 estão corretas.
Então, gabarito letra C. E a última questão. Vida social sem internet? O blogueiro profissional. Você está no Orkut? Estou. E no MSN, no MySpace e Facebook? Em todos. Até no Twitter? Claro. Você está em tantos lugares, por isso raramente te vejo no mundo real. Então, a charge revela uma crítica aos meios de comunicação, em especial à internet. Por quê? Por que a charge mostra uma crítica aos meios de comunicação, em especial à internet? O gabarito é letra A, porque ela questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. Então, qual que é a fala da moça? Que ela diz que o cara está em tantas redes virtuais, né, que ela pouco o vê nas redes reais, né? Ela pouco o vê de verdade. Então está questionando, né, está colocando em jogo essa integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento, porque aquele senhor prioriza a rede virtual, né? E ela, por outro lado, diz: entendi, então é por isso que eu pouco te vejo no nosso mundo real.